Gente, esse conto, A Máscara da Morte Rubra, eu nem entendi direito, é muito complicado. O que é morte rubra? Tem a ver com morte, sangue, essas coisas assim. É, vermelho, eu acho que é mais ou menos isso. Mas o cenário, como que vai ser montado? Pior, gente, a história se passa numa época medieval. E aqui em Uberaba, onde que a gente vai arrumar cenário? Ah, gente, eu acho que a gente pode gravar e o Oswald coloca o fundo aqui que a gente precisar e tudo. Nossa. Acho que a gente devia fazer uma adaptação, porque é muito complicado por se passar na época medieval. Atores, teria que ser a gente mesmo. Eu concordo com o Diogo, a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque a linguagem também é muito complicada para entender. É muito coloquial, né? Formal demais. Tá, mas então a gente vai fazer... Vamos fazer assim, então, tipo, alguém contando uma história pra outra pessoa. E se fosse o vovô e a netinha, o que vocês acham? Perfeito. Fica maneiro. Legal. Maneiro. Muito bom. Nossa, gente, vamos... Já temos até o vovô. Muito bem. Gente, mas quem vai ser quem? Quem vai ser o príncipe? Quem vai ser a morte? Quem vai ser a neta? A gente tem que decidir isso. Então vamos pôr a mão à obra. Vamos. Beleza. Ai, papai, perdi o sono. O senhor conta uma história pra mim? Claro, meu bem. Vou te contar uma história muito legal. Se chama A Máscara da Morte Rubra. Você vai adorar. Legal. Durante muito tempo, devastara a morte rubra aquele país. Jamais se vira peste tão fatal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu sinete. A vermelhidão e o horror do sangue. Aparecia com agudas dores e súbitas vertigens, seguindo-se profusa sangueira pelos poros e a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, sobretudo, no rosto da vítima, eram o anatema da peste, que a privava do auxílio e da simpatia de seus semelhantes. E toda a erupção, progresso e término da doença não duravam mais de meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios se viram despovoados da metade de seus habitantes, mandou chamar à sua presença um milheiro de amigos sadios e joviais dentre os cavaleiros e damas de sua corte, retirando-se com eles em total reclusão para uma de suas abadias fortificadas. Era um edifício vasto e magnífico, criação de príncipes de gosto excêntrico, embora majestoso. Cercava-o forte e elevada muralha com portas de ferro. Logo que entraram, os cortesãos trouxeram fornos e pesados martelos para arrebitar os ferrolhos. Tinham resolvido não proporcionar meios de entrada ou saída aos súbitos impulsos de desespero dos de fora ou ao frenesi dos de dentro. Papai, mas por que eles se isolaram? Ah, neném, o ser humano é a coisa mais difícil de se entender. Eles se isolaram por vários motivos, mas o principal deles é o egoísmo. Eles se isolaram no castelo e não se preocuparam com o resto do mundo, que o resto do mundo se virasse. Isso é egoísmo. A abadia estava fartamente provida. Com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio, que o mundo exterior se arranjasse por si. Enquanto isso, de nada valia nele pensar, ou afligir por sua causa. Providenciara o príncipe para que não lhe faltasse diversões. Havia jograis, improvisadores, bailarinos, músicos. Havia beleza e havia vinho. Lá dentro, tudo isso e segurança. Lá fora, a morte rubra. Foi quase ao término do 5º ou 6º mês de sua reclusão, enquanto a peste raivava mais furiosamente lá fora, que o príncipe Próspero ofereceu a seus 1000 amigos um baile de máscaras, das mais extraordinárias magnificências. Era também nesse salão que se erguia encostado à parede que dava para o oeste um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo oscilava para lá e para cá, com um tic-tac vagaroso, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos concluía o circuito do mostrador e a hora ia soar, emanava dos pulmões de bronze do relógio um som claro, elevado, agudo
e excessivamente musical, enfático e característico que, de hora em hora, os músicos da orquestra viam-se forçados a parar por instantes a execução da música para ouvir-lhe o som. E dessa forma, obrigatoriamente, cessavam os dançarinos suas evoluções e toda a alegre companhia sentia-se por instantes perturbada. E enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, observava-se que os mais alegres tornavam-se pálidos e os mais idosos e serenos passavam as mãos pela fronte, como se em confuso devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, leves risadas imediatamente contagiavam a reunião. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam de seu próprio nervoso e loucura, fazendo votos sussurrados uns aos outros para que o próximo carreolhar do relógio não produzisse idêntica emoção. E, no entanto, passados os 60 minutos, que abarcaram 3.600 segundos do tempo que voa, ou de novo outro carreolhar do relógio, e de novo se viam a mesma perturbação, o mesmo tremor, as mesmas atitudes mediativas a despeito. Porém, de tudo isso, que esplêndida e magnífica folia! Papai, mas por que eles tinham tanto medo daquele relógio? Ele era mau? Não, neném, o relógio não era mau. Não há nada no mundo com maldade a não ser o ser humano. Talvez aquele relógio despertasse a consciência deles, para o egoísmo deles. Todos ficaram assustados com um vulto na multidão, quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela imagem espectral, que, em movimentos lentos e solenes, como se quisesse representar a própria morte, o príncipe exclamou: "Detenho-na!" Ao pronunciar estas palavras, foi então, porém, que o príncipe Próspero, enlouquecido de vergonha de sua própria e momentânea covardia, correu precipitadamente através das 6 salas, sem que ninguém o seguisse, pois um terror mortal de todos se apossara. Brandia um punhal desembainhado e se aproximara com rápida impetuosidade, a poucos passos do vulto que se retirava, quando este último, tendo alcançado a extremidade do salão, voltou-se subitamente e arrostou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu, instantaneamente. Tombou mortalmente abatido o príncipe Próspero. Então, recorrendo à coragem selvagem do desespero, numerosos foliões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento. Agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, pararam, arfantes de indizível pavor, ao sentir que nenhuma forma tangível se encontrava sobre a mortalha e por trás da máscara cadavérica, quando a seguraram com violenta rudeza. E foi então que reconheceram estar ali presente a morte rubra. Ali penetrara, como um ladrão noturno, e um a um foram todos os foliões, nos salões da orgia, orvalhados de sangue, morrendo na mesma posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último dos foliões, e as chamas das trípodes expiraram, e o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo. Fim. Papai, mas que história legal! Nossa, às vezes as histórias que o senhor conta parecem reais. Não, neném, na verdade isso não é uma história, isso é um conto de um autor chamado Edgar Allan Poe. Papai, mas a epidemia ainda existe? Existe sim, o senhor está sangrando! Meu Deus, você também está sangrando!